Oi pessoal, tudo bom com vocês? Na live de hoje a gente vai aprender um espartilho super lindo de crochê. Eu utilizei o fio choque mais o fio encanto da Círculo, espero que vocês gostem. Tentei deixar bem explicadinho e agora bora lá ver como que tá essa peça. Lista de materiais então: fio encanto 7577, que é o ouro, um fio choque na cor desse pink, que é o 6142, uma agulha de crochê, eu utilizei aqui a Clover, número 3,5, e uma tesoura para arremate. Vamos começar então pelo primeiro bojo. Aqui a gente tem uma linha de correntinhas contínuas e 2 triângulos para cada lado. Então a gente vai confeccionar exatamente dessa forma, depois fazemos a parte superior e depois as laterais. A gente vai começar aqui com um total de 20 correntes, aqui eu já fiz as 20. E agora eu vou estar repetindo aqui um ponto baixo para cada correntinha de base. Então, eu vou pular minha primeira corrente, venho dentro da segunda e já começo a fazer os meus pontos baixos. Então, vai ser um ponto baixo para cada correntinha dessas aqui de base. Chegando aqui no finalzinho, eu gosto sempre de deixar essa última correntinha ver, então eu deixo ela com esse nozinho aqui, ó. Segunda parte aqui, vamos fazer uma correntinha, vira minha peça aqui do lado do avesso e eu vou pegar exatamente nesse ponto baixo, nesse último, somente pela alça de trás. Então, vou pegar aqui na alcinha de trás e eu vou fazer agora um ponto baixo para cada pontinho de base, lembrando que eu vou pegando somente aqui, ó, nessas alças de trás do ponto, que assim eu vou ficar com uma peça trabalhada com relevo. Chegando aqui no último ponto, eu vou introduzir a minha agulha agora pegando os 2 pontinhos da laçada mesmo, não só o de trás. Faço um ponto baixo, uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalho do outro lado. E agora eu não vou mais pegar nesse primeiro ponto baixo, eu já vou pegar direto no segundo, somente na alcinha de trás, e vou começar a fazer todos os nossos pontos de novo. Então, a partir dessa carreira, a gente vai começar a fazer essa diminuição, por isso que a gente não vai pegar no mesmo ponto. Então, tá vendo que aqui, ó, ele já tá começando a afunilar. Vamos fazer ponto baixo sobre cada um de base, pegando somente nas alcinhas de trás. E toda vez que a gente chegar aqui no finalzinho, a gente vai finalizar da mesma forma. Então, em vez de eu pegar somente no ponto da alça de trás, eu vou pegar todo o meu pontinho e faço aqui um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular esse ponto, vou vir no segundo, somente para a alça de trás, viro o meu trabalho e eu vou repetindo. Então, um ponto baixo sobre cada um, pegando nesses fiozinhos de trás daqui. E a gente vai fazendo isso até ele afunilar por completo e formar um triângulozinho com três pontos. Aqui eu fiquei com o meu triângulo pronto, eu finalizei ele quando a gente ficou somente com 3 pontinhos, arrematei aqui só com uma corrente, e aqui eu já comecei a fazer, mas não tem segredo. Nas correntinhas iniciais, a gente vai fazer a mesma quantidade de pontos baixos, a gente vai virar do outro lado e vamos fazer o mesmo tipo de repetição, sempre ponto sobre ponto. Lembrando que a primeira carreira a gente não diminui e a gente só começa a fazer isso depois da terceira, que no caso vai ser aqui, ó. Então, uma correntinha, viro aqui, pego no próximo ponto, somente na alça de trás, e vou fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E a gente vai fazer, então, o mesmo procedimento que a gente trabalhou aqui do outro lado. E eu vou finalizar quando eu tiver somente 3 pontinhos aqui também. Peça finalizada aqui, agora a gente vai começar a fazer a parte superior do bojo. Então, eu gosto de começar sempre aqui nessas pontinhas, que é onde a gente finalizou mesmo. Vou introduzir a minha agulha aqui dentro desse ponto. Vou pegar aqui o outro fiozinho e vou fazer aqui, ó, uma correntinha. Agora, eu vou vir exatamente aqui, ó, nesse meio do ponto e vou fazer um pontinho baixo. E eu vou intercalando agora, ó. Então, eu vou fazer um ponto baixo entre os pontos e um ponto baixo no ponto baixo da carreira aqui anterior, ó. Então, faço um aqui
e um entre os dois. Um no ponto baixo e um no meinho. E a gente vai fazendo essa sequência até chegar lá do outro lado, ó. Sempre fazendo pontinhos baixos. O ponto baixo, ele deixa a nossa peça mais justinha e mais maleável também. Então, fica mais fácil. A gente vai fazendo por toda essa extensão aqui até chegar aqui do outro lado. Daí eu volto com vocês pra gente fazer até aqui novamente. Depois que a gente termina aqui, uma correntinha, vamos pegar aqui, ó, igual a gente tava fazendo na outra parte. Vamos vir no próximo ponto baixo, vamos fazer um ponto sobre cada, pegando sempre aqui nas alcinhas de trás. Então, isso aqui foi o que a gente fez na carreira anterior. Você pode optar por fazer assim, mas somente nessa primeira carreira eu vou fazer diferente. Eu vou pegar somente nas alcinhas da frente, porque depois a gente vai precisar passar uma outra cor por cima. Então, em vez de você fazer daquele jeito, pode optar por fazer só assim. Vai ser somente nessa carreira, as outras a gente já volta a pegar na partezinha de trás. Então, ponto baixo sobre cada um, até chegar aqui o finalzinho de novo. No final, a gente vai repetir o mesmo processo. Então, eu pego todo aqui o meu ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha, viro aqui e repito o mesmo processo, ó. Só que agora pegando nas alcinhas de trás novamente, igual a gente tava fazendo nessa outra parte aqui do nosso bojo. E aqui, então, a gente vai fazer o tamanho aí desejado pra você. Cada pessoa tem um tamanho de busto, você meça direitinho e daí eu volto já com as duas partes finalizadas. Finalizei aqui e eu sempre gosto de optar por deixar 5 carreiras aqui em relevo, tá? Após isso, antes de eu cortar o fio, a gente vai começar a fazer uma parte do contorno. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha e eu vou trabalhar toda essa lateral aqui. Então, eu não vou trabalhar aqui em cima, que seria a próxima carreira. Eu vou trabalhar essa lateral, tudo aqui embaixo e essa lateral. E depois eu volto repetindo o mesmo processo, deixando aqui em cima livre. Como que eu vou fazer isso? Também com pontos baixos, do mesmo jeito que a gente contornou antes. Então, eu vou sempre fazendo aqui, ó, ponto baixo em cada carreira. Então, eu pego aqui, ó, no ponto baixo e pego no meinho do ponto. No ponto baixo e no meinho do ponto. E a gente vai fazendo sempre essa sequência. Não tem uma quantidade certa, tá? Você só vai fazendo, vai contornando. Só que tem que lembrar que os seus dois bojos têm que ser iguais, né? Mesma quantidade de pontos. Eu não faço nenhuma corrente, eu simplesmente aqui, ó, eu vou contornando. Ó, ponto sobre ponto. Não tem quantidade certa, tá, gente? Não se esqueçam disso. Vou fazer todo esse contorno e quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou virar pra fazer a próxima parte. Essa aqui é a parte do avesso, por isso que tá esses fios arrepiadinhos. Esse aqui é o lado direito. Fiz aqui, então, toda essa lateral, deixei a parte de cima, finalizei aqui, então, essa carreira, subi uma correntinha e agora a gente vai repetir ponto sobre ponto. Só que dessa vez a gente não vai fazer em relevo, a gente vai pegar o ponto normal, ou seja, todas as laçadinhas junto e vamos só fazer os pontinhos baixos. Então, essa carreira vai ficar somente isso aqui. E daí, a gente vai ter essa peça aqui completinha, tá? Agora, a gente vai começar a fazer os adereços, que é sobrepor todo aqui o dourado por cima. Lembrando que essa aqui é a parte do bojo, tá, gente? Aqui, então, eu já fiz os detalhes com o fio Encanto e eu vou fazer junto com vocês. Eu gosto sempre de começar por essa parte do meio, faço o T, né, que ele forma um T na parte de cima, e, por último, o contorno das laterais. Então, vamos começar aqui. Peguei o fio Encanto, não tô utilizando o Encanto Slim, tá, gente? É o fio Encanto normal mesmo. A agulha permanece a mesma, a 3,5, e essa daqui é da Clover. A gente vai, então, começar, ó. A gente tem que ver bem certinho o meinho e o começo. Então, veja, ó, aqui tá a minha linha central
eu vou introduzir a minha agulha aqui e vou sair aqui na frente. Pego aqui o meu fio e já vou começar dessa forma aqui. Então, eu vou puxar e vou fazer uma correntinha. Essa parte é bem trabalhosa, então tem que fazer com bastante calma. Sempre deixa o teu fio, se você for destro, aqui na parte da direita. Vamos introduzir aqui, ó, a agulha no mesmo lugar que acabou o ponto e vamos pegar aqui na frente. Que é um contorninho com pontos baixíssimos, tá? Ó, puxamos todos eles juntos aqui. Dessa forma. E vamos repetindo, ó. Introduzo sempre aqui no mesmo lugar e saio na frente. E puxo aqui fazendo um ponto baixíssimo. E a gente vai fazendo isso até o finalzinho, ó. Sempre coloca no mesmo lugar e sai no pontinho da frente. E ele vai ficando, ó, desse jeitinho aqui. Depois esse fio a gente vai passar ele pra trás. Concluí aqui e eu sempre deixo aqui no lado do avesso os fiozinhos pra arrematar depois. Ele fica assim, ó, parece uma costurinha, e esse é o lado direito. Agora a gente vai fazer o T e eu vou pegar exatamente nesses pontinhos aqui que a gente fez, que ficou em relevo. Então, novamente, pega aqui o fio em canto e eu vou começar exatamente aqui na beiradinha, ó. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui no pontinho e vou abraçar ele dessa forma aqui. Você pode fazer essa costura em qualquer lugar que você quiser do bojo. Se você quiser mais na carreira de cima, mais na carreira de baixo, não tem problema. Vou fazer da mesma forma. Então, fiz uma correntinha, lembrando sempre o fio pro lado direito. Ó, introduzo a agulha aqui e vou abraçar ele pra fazer o meu pontinho baixíssimo por cima, né? Pra sobrepor. E, ó, do mesmo jeito, introduz no mesmo lugar e sai aqui no ponto da frente. E a gente vai fazendo isso, ó, por toda a extensão aqui, formando esse T. E depois eu volto pra gente fazer as laterais. Finalizei aqui, já fiz esse T, agora a gente vai fazer o contorno com pontos baixos. Eu amarrei o fio aqui, vou puxar ele, uma correntinha e vamos somente fazer pontos baixos. Vai ser 2 carreiras de pontos baixos por toda a volta aqui do nosso bojo. Ó, vamos levando sempre o fiozinho junto, não tem correntinha nessa carreira, é só ponto sobre ponto. Olha lá, gente, eu já comecei a fazer aqui a parte da nossa diminuição. Então, um bojo eu ainda não comecei, mas eu demarquei aqui até onde que eu vou fazer. Então, aqui vai ser bem a junção das duas partes, eu deixei um marcador pra facilitar, e até aqui que eu vou contornando. Então, o que que eu fiz? Aqui em um dos bojos, eu fiz 2 carreiras, ó. Eu vim aqui e voltei. E ficou exatamente na posição que eu mostrei anteriormente ali pra vocês, ó. Tá vendo? Ele tá numa linha reta, contínua. E aqui é a parte do colo, onde a gente depois vai trabalhar outro tipo de ponto. E agora, o que que a gente vai fazer? Então, você vai fazer aí 2 carreirinhas e agora a gente vai começar a fazer pontos baixos interligando um bojo no outro, porque a gente precisa preencher tudo isso aqui e ir descendo para ir depois diminuindo nas laterais, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui onde eu deixei o marcador é porque exatamente neste ponto os 2 bojos vão se encontrar. Tá vendo? Formando aqui um triângulo. Então, vamos começar lá fazendo os nossos pontos principais. Vou pegar aqui, ó, nesse primeiro pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo nele. Pode ser baixo também. Agora, eu vou ir trabalhando dessa forma aqui, ó. Vou pegar nesse ponto baixo aqui que eu fiz e no outro, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E a gente vai trabalhando, ó, dessa forma pra ficar bem uniforme e não ficar nada em relevo. Por isso que eu prefiro o ponto baixo ao invés do baixíssimo. E aqui vem muito de gosto pessoal. Eu fiz poucas carreiras, deu aproximadamente aqui 3 dedinhos. E agora eu vou fazer o meu contorno com ponto baixo, igual eu fiz nessa carreira. Então, eu vou fazer até aqui e vou voltar. Vai ser 2 carreiras também.
Chegando aqui no intervalo, então eu vou vir daqui desse ponto que eu tô e vou sair direto aqui pro próximo. Então, eu introduzo a agulha aqui e já vou vir repetindo a minha carreira, ó, dessa forma aqui. E ele vai ficando desse jeito. Vamos fazer, então, aqui até o final, tá? Eu coloquei o marcador aqui, por quê? Porque é a parte que a gente precisa que o nosso espartilho vá diminuindo. Então, eu vou fazer com ele até aqui. Como que eu contei isso? Medi no espelho, mais ou menos, no meu corpo, como que ficaria. E deu aproximadamente 4 dedos da linha central. Então, 4 dedos aqui, 4 dedos aqui certinho, e eu fiz nesse ponto. No total aqui, só pra vocês saberem, da junção que eu fiz, deu 34 pontos. Então, no 34º eu botei o marcador de ambos os lados, ó. Então, tá bem centralizado. E eu vou fazer agora até aqui e volto pra gente começar a fazer as carreiras de diminuição, porque a gente quer que ele vá agora afinando até aqui a parte do meio. Chegando aqui no finalzinho, eu vou trabalhar também onde tá o meu marcador e vou deixar meu marcador paradinho aqui. Uma correntinha, vamos virar aqui a nossa peça. E eu não vou fazer aqui onde que eu comecei, eu já vou vir direto pro próximo, pra ir fazendo essa diminuição gradativa, que isso que vai deixar a nossa peça mais bonita. Ele não pode afunilar de uma vez, tem que ser devagarinho. Então, vou voltar fazendo aqui, ó, ponto baixo sobre cada pontinho de base. Lembrando que é sempre interessante você deixar o seu ponto não tão solto, porque senão esse fio cede um pouquinho e ele vai ficar muito aberto. Ó, vou fazer com vocês até a gente chegar ali no meinho e mostrar, porque a gente vai ter que fazer praticamente um aumento para nossa peça ficar com formato de triângulo no meio. Cheguei aqui no meio, então, a gente vai fazer aqui ponto sobre ponto também, tá, ó? Então, pontinho baixo. Aqui no meio, a mesma coisa. Toma bastante cuidado, porque aqui pode ser uma parte que pode embolar a sua peça, tá? Então, vai sempre medindo no teu corpo, pra ver se isso aqui não vai ficar repuxado nem nada. Como que a gente vai fazer essa medição? Vira aqui pro lado certo. E a gente vai posicionando como que vai ficar no nosso corpo aqui. Lembrando que esse pontinho que eu ainda deixei com o marcador é porque eu vou dar um ponto aleatório bem aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vai fazendo sempre ponto com ponto e ele já vai criando todo esse encavaladinho aqui. Vamos fazer agora... repetir ponto baixo até o final, né, que é até aqui o nosso marcadorzinho, e vamos repetir o mesmo processo até ele ir afunilando. Bom, aqui então eu já fiz grande parte seguindo o mesmo acompanhamento que eu falei pra vocês. Então eu fui diminuindo até chegar nessa carreira aqui, que no caso seria ali a parte de baixo, né, a cava do nosso body. E aqui a carreira eu deixei com 7 pontos, tá? Mas isso daqui depende muito do tamanho que você quer confeccionar aí a sua peça. A gente agora, como tem 7, a gente vai acabar dividindo em 2, tá? O certo seria eu fazer 8, mas com 7 também dá super certo. Então, aqui eu vou fazer metade dos pontos, tá? Vou dar uma aumentadinha só pra não ficar com erro. Vou fazer 4 pontos aqui, vou subir uma corrente, viro a minha peça e eu vou trabalhando agora esses pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4, uma corrente, viro pro outro lado e vou fazendo assim. Vou seguindo essa forma aqui até chegar a um determinado ponto onde eu vou encontrar essa repartição mais ou menos na altura que depois eu vou fazer o meu bojo. Então, basicamente, a gente vai dividir isso e vai virar um V, tá? Parece meio confuso, mas é super simples de fazer, tá? Então, eu vou fazer uma tira desse lado, arremato e começo aqui de novo para fazer outra tira pro outro lado, assim formando o V. Então, vamos supor que aqui a base da minha mão, ó, a base da minha mão é essas carreiras que a gente tá fazendo. Eu vou pegar 2 carreirinhas aqui do meio e vou dividir elas dessa seguinte forma aqui para formar um V e a gente ter uma base estrutural para as costas.
Terminei aqui, então, eu fiz as duas partes, ó, os dois pedaços aqui, da parte que vai encontrar depois nas costas. Então, o que que eu fiz? Pra ficar com a mesma quantidade de ambos os lados, então ficou 4 pontos desse lado e 4 desse. Eu peguei aqui na junção, ó, tá vendo? No mesmo lugar, pra ter a mesma quantidade, pra não ter aquele problema de ficar um lado maior e um lado menor. Ficou desse jeito aqui, eu fiz algumas carreiras, lembrando que você sempre tem que medir no corpo, tá? E agora a gente vai começar o nosso próximo pedaço aqui, pra gente fazer a junção nas costas. Então, vamos começar exatamente aqui no marcador de ponto, que eu começo a fazer a gente vai fazer a base aqui da estrutura pra ir pras costas. Já fiz aqui 2 nozinhos, deixei ele bem apertado, vem aqui dentro, e a gente vai estar trabalhando aqui um total de 31 correntinhas. Então, aqui a primeira a gente já conta, ó, 2. Feita as 31 correntes, eu vou contar 2 correntinhas, e a partir aqui da terceira, eu vou repetir aqui os pontinhos baixos. Então, praticamente todo o nosso trabalho é só feito de pontos baixos, porque ele deixa a peça mais fechadinha. Então, eu vou fazer ponto sobre cada correntinha dessas aqui de base, até chegar lá no final. Concluí aqui, e um dos lados, que no caso, consequentemente, vai ser o lado direito da nossa peça, ele vai ficar assim, ele vai ficar torto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vira aqui, ele vai ficar do lado do avesso, e a gente vai vir fechando aqui dessa forma. Então, passei ele pra cá, ele ficou do lado do avesso. Eu vou subir nesses pontos que a gente tem aqui de base, que é por toda essa extensão que a gente vai estar trabalhando a lateral. Venho aqui no próximo pontinho de base e faço um ponto baixíssimo. Fechei ele dessa forma aqui, venho aqui no próximo ponto, trabalho mais um ponto baixíssimo. E agora a gente vai pegando aqui, ó, novamente, somente nas alcinhas de trás do ponto, e vamos fazendo ponto baixo, igual a gente fez o nosso bojo. Pegando sempre assim pra ele ficar com esse aspecto em relevo. E aqui a gente vai fazer que nem a gente estava fazendo antes, pra ir diminuindo. Então, chegando aqui no final, a gente vai pegar no nosso ponto inteiro. Finalizamos, então, a peça ficou desse jeito aqui, tá vendo? Ela vai formando esse biquinho de acabamento com diminuição. Aqui ficou a parte de cima e aqui ficou as nossas emendas. Dos dois lados, a mesma coisa. Agora, eu começo aqui no marcador novamente, agora com o fio encanto dourado. Esse não é o slim, esse é o normal. Vou tirar aqui o marcador agora. E eu vou contornar com pontinhos baixos todas essas minhas carreiras. Lembrando que aqui é a parte já do corpo do nosso espartilho. Então, vamos começar aqui, ó, com uma correntinha. E a gente vai fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada pontinho desses aqui de base, ó. Então, a gente vai introduzindo a agulha sempre dessa forma aqui. E vamos trabalhando esses pontos baixos. Isso aqui vai ajudar agora a estabilizar o nosso espartilho para ele ficar bem retinho, ó. Então, não tem uma quantidade certa de pontos, você só vai fazendo ponto sobre ponto mesmo. Desse jeito. E eu vou fazer 2 carreiras, porque eu quero uma carreira de destaque por todo ele, ó. Então, a gente vai fazendo por tudo isso aqui. Lembrando que vamos fazer, então, ó, tudo isso até chegar aqui, a gente vai contornar, vir pra cá, tudo do mesmo jeito. Bom, então aqui, ó, o que que eu fiz? Eu dei uma pausa aqui no fio, tá vendo? Eu já contornei todo aqui, ó, o meu espartilho, até aqui embaixo, então ele tá ficando dessa forma aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui ficou bem bonita. E ele tá todo desse jeito, então eu deixei um fio aqui, não cortei ainda. E agora a gente vai aqui pra parte do bojo, tá? Que a gente daí não precisa ficar cortando o fio toda hora. Então, aqui eu pulei 2 dedos, tá? Então, por que eu pulei 2 dedos aqui? Porque é o tamanho mais ou menos que eu vou querer da minha alça,
tá? Então, isso daqui é de pessoa pra pessoa. O meu eu vou deixar com 2 dedos e vou fazer esses pontos puffs aqui como um detalhe. A gente vai fazer da seguinte forma: amarra o fio, sobe 3 correntes e vamos fazer o ponto puff. Então, eu tô fazendo ele com 4 pontos. Vamos fazer lá, ó. Laçou o fio, vem aqui dentro de um pontinho, ó, puxa ele aqui até em cima, laça de novo, ó, segura a laçadinha aqui, vamos fazer aqui, ó, o segundo, laçou, o terceiro, segura de novo, laça e repete. Fiquei aqui com 4 pontos, eu laço e agora eu tiro todo mundo junto, ó, dessa forma. Feito isso, 1, 2, 3 correntinhas e vamos repetir. Então, eu vou pular aqui, ó, um ponto de base e no próximo vou repetir o mesmo processo. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4, laço e vou tirar todo mundo junto. 1, 2, 3 correntinhas e vou repetir sucessivamente esses pontinhos puffs aqui, por todo aqui o meu detalhe do bojo, tá? Lembrando que aqui daí do outro lado a gente vai parar 2 dedinhos antes, então conta quantos pontos que deu aqui pra ficar bem igual. Bojo finalizado, ficou desse jeito aqui, eu fiz só um pontinho puff bem aqui no meio das 2 partes, tá? Finalizei aqui normal. Agora eu vou voltar aqui com o meu fio dourado e vou dar continuação às carreirinhas de ponto baixo que eu tava fazendo antes. Então, eu vou seguir aqui o que eu tava fazendo, ponto baixo sobre cada pontinho aqui de base. Vou contornar tudo e quando eu chegar ali na parte do bojo, eu venho com vocês pra mostrar como que eu vou fazer. Cheguei aqui no começo da nossa alça e eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui dentro, ó, um pontinho alto bem aqui no pezinho, pra começar. E agora eu vou laçar o fio, vou vir dentro do próximo e não vou tirar essas 2 últimas laçadinhas aqui. Laço de novo, ponho no mesmo lugar, tiro as 2 primeiras. Quando eu ficar com 3, eu laço e tiro todo mundo junto. 2 correntinhas, laço de novo e vou repetir esse processo, só que no próximo ponto. Então, eu tiro as 2 primeiras, laço, tiro as 2 primeiras de novo. Fiquei com 3, tiro todo mundo. Laço e faço mais um pontinho alto aqui no próximo ponto. Então, eu ocupei todos eles dessa forma aqui. E agora, a gente vai trabalhar aqui dentro dessas alças que a gente fez, tudo com pontinhos baixos. Então, vou fazer 3 pontos baixos para cada correntinha aqui, ó. E a gente vai agora até o final, repetindo a mesma forma, tá? E daí, a gente vai dar de encontro depois aqui nesse outro pedaço. Não esquecendo de fazer a base da alça aqui desse lado também. Aqui essa parte, então, eu já finalizei, eu vou começar a costura justamente nessa junção. Essa aqui é a parte das costas, então olha como que ele ficou. Ele acabou ficando um pouquinho grande pra mim, tá? Então, acredito que ele serve até em um tamanho G, porque o busto ficou um pouquinho largo, mas não tem problema. Aqui, então, eu vou costurar com uma costura normal com agulha de tapeçaria, essas 2 partes aqui. E olha que contraste bonito que ele ficou. A parte da frente tá desse jeito. E eu contornei, então, mais uma vez com ponto baixos aqui, então ficou 2 carreirinhas contornadas, mas isso vai de gosto pessoal. Aqui essa partezinha, ela vai enrolando, mas depois a gente passa um ferro em cima com um paninho, uma fralda, e não tem problema que ele já se assenta. Aqui, então, é a parte da frente, e pra fazer a alça eu peguei exatamente aqui nesse último pontinho baixo, tá? Subi 3 correntes, lacei aqui o fio, vou pegar naquela uma correntinha de separação, e vou fazer aqui, ó, meio ponto, laço de novo, venho aqui dentro e tiro 2. Então, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Aqui eu já tenho 2, laço e tiro todo mundo junto. Uma correntinha,
e mais 2 pontos fechados juntos dentro aqui do mesmo espaço. Ficou com 3 fios na agulha, tira todo mundo. Laço o fio, vem aqui no pontinho baixo, faço um ponto alto. E essa aqui vai ser a minha estrutura da minha alça. Então, 3 correntinhas para fazer a próxima carreira. Vira sua peça e a gente vai repetir aqui. Então, 2 pontos altos fechados juntos, uma correntinha e mais 2 pontos fechados juntos aqui no mesmo lugar. Tira todo mundo e aqui nesse pontinho alto que a gente fez de novo, a gente repete um ponto alto. E a gente vai fazendo assim, ó, carreiras de idas e voltas. Sobre o tamanho, desculpa, vai depender aí da confecção da sua peça, do seu tamanho ou do tamanho da sua cliente. Eu vou fazer 20 carreiras, contando a partir dessa primeira que a gente fez. E daí eu volto com vocês, porque a gente vai costurar aqui. Então, não vai ter segredo, ó. A gente vai fazer aqui as 20 carreiras e só vamos costurar aqui nesse outro pedacinho daqui. Então, não tem segredo, tá? Ponto sobre ponto, normal. Quando a gente tiver concluído, eu volto com vocês. Alças finalizadas, e agora eu comecei a fazer aqui essa parte que a gente vai fazer uma linha reta, contínua, até aqui o meio dos nossos 2 bojos, tá? Então, eu comecei igual a gente fez inicialmente lá no contorninho na parte do busto, tá? Sempre pontinhos baixíssimos, traça uma linha bem reta, pode fazer com aquelas canetas da Círculo que sai com o ferro de passar roupa, que você consegue puxar com a régua bem retinha pra você não ter perigo de fazer errado, ó. Então, sempre daquele jeito, deixa esse fio sempre pro lado direito, caso você for destro, faz aqui, puxa com a agulha e fazemos um ponto baixíssimo. Entramos aqui, ó, no mesmo lugar, vamos vir aqui no ponto da frente e repetimos esse processo, ó. E a gente vai fazer essa linha reta até chegar lá em cima.